Olá, turma, tudo bem? Iniciaremos agora uma sequência de aulas sobre como que nós podemos aplicar a linguagem R em problemas de delineamento de experimentos ou Design of Experiment. E também como que eu utilizo a simulação Monte Carlo em problemas experimentais. Nessa primeira aula, basicamente para falar o que é o DOE, os tipos de DOE e as próximas aulas práticas no R. Então o DOI ele representa um conjunto de ensaios estabelecidos com critérios estatísticos e científicos, cujo objetivo é determinar, estabelecer a influência das diversas variáveis e suas interações na resposta estudada. Então, tem várias definições para DOI. Então, DOI é basicamente uma forma estatística de estabelecer experimentos, de um ponto de vista econômico e estatístico, para verificar a relação de y em função de x. Então, dentro do DOE, tem algumas terminologias. Variável resposta, ou a variável dependente, fatores, ou variáveis x, variáveis regressoras, variáveis dependentes. O que são os níveis? São os valores que cada fator pode assumir. Corridas é o tamanho da amostra. Então, se você for trabalhar com fatorial 2 elevado a k, 2 são dois níveis, e o k é um número de x, fatores. E esta figura, ela representa, o que é um processo? Você tem insumos, o processo tem variáveis que você consegue controlar, variáveis incontroláveis, por exemplo, o operador, a temperatura dentro do processo, e a variável dependente ou variável resposta. O que são replicações? Replicações é quando você na dimensão original do experimento, vai repetir ele para uma segunda, terceira ou N vezes. Por que é importante ter replicação? Para ter grau de liberdade para estimar o erro. Tudo isso nós veremos no decorrer dessas aulas sobre DOE em linguagem R. O projeto é o tipo de arranjo experimental que você vai utilizar. Nisso tem vários, tem fatorial. Dentro da família fatorial tem vários tipos de arranjo. Fatorial 2 elevado a k, 2 elevado a k menos n, que é o fatorial fracionado. Tem o Plackett-Burnham, que são fatoriais saturados, fracionados saturados. Tem o Taguchi. Tem os full fatoriais, ao invés de trabalhar com 2 elevado a k, posso trabalhar com mais níveis. Isso implica no tamanho de corridas, ou seja, o tamanho da amostra que você venha a obter. Tem a família da metodologia da superfície de resposta. Basicamente, tem dois arranjos principais. O CCD, o arranjo composto central, e o Box-Rankin. O que são blocos? O que é blocagem? Blocagem é uma coisa muito interessante no DOE e ela serve para reduzir o erro experimental. Isto é, se ela de fato, a variável que você não controla, ela afeta de fato o teu experimento. Um exemplo muito simples, o operador. Então tem um experimento que tem são duas pessoas que fazem o experimento. Então, posso blocar, no caso, o operador. Posso fazer uma blocagem em turnos. Então, é uma técnica muito interessante para ser utilizada. Eu já falei para vocês os tipos de DOE. Uma coisa importante, quando você trabalha com os DOEs fracionados, vai surgir uma palavra chamada confundimentos. E o Plackett-Burnham, que são experimentos de baixa resolução, por isso que são conhecidos como projetos fatoriais fracionados saturados,
é quando interações de segunda ordem são desprezíveis. Quando você assumir isso aí, você trabalha com os Plackett-Burham. No DOE tem algo chamado de ortogonalidade. O que é uma coisa ortogonal? Dois vetores são ortogonais quando a soma de seus produtos resulta em zero. Por exemplo, tem um vetor A, que eu chamei aqui, e um vetor B. Se você fizer o produto destes vetores, é zero. Isso é algo ortogonal. Também garante correlação nula entre as variáveis. Então, no DOE, a gente vai sempre, quando a gente trabalhar com níveis, se for os níveis podem ser codificados ou naturais. Quando disser naturais, é o valor original daquele fator. Pode ser matéria-prima, número de operadores, a taxa de avanço de uma máquina de solda. Então tem várias análises que você pode utilizar. Então você pode ver aqui, tem dois vetores A e B. O produto desses vetores será ortogonal. Por que é bacana essa questão da ortogonalidade? Você garante que na matriz X ela não vai ter o efeito da multicolinearidade, ou seja, não teremos valores vetores X com correlação entre si. Bom, o que nós veremos de interessante agora, antes de começar de fato o R? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Também eu não comentei com vocês, tem o Taguchi, a metodologia da superfície de resposta e, por fim, no DOE de mistura, que será o último assunto deste bloco de aulas, todas de graça e em 4K para vocês. Então, geralmente, quando você vai definir a função empírica em problemas experimentais, são funções polinomiais, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, para alguns casos de mistura. E o algoritmo que se utiliza para obter essa função empírica é o algoritmo dos mínimos quadrados ordinários. Também se trabalha com ANOVA, que é um teste F, e o teste T, para verificar se os coeficientes angulares são significativos. Tem um exemplo aqui, quantidade e preço. Preço é a variável x e quantidade é a variável y, a dependente. E se você fosse fazer à mão, como é que funciona o algoritmo? Você vai pegar a matriz x e transpor. Vai ter um vetor unitário para calcular o beta zero, que é o coeficiente linear, a constante. Então aqui está o x transposto. Isso aqui vai ser realizado para obter o beta zero. Aqui está o vetor x original transposto, multiplicado pelo vetor x. Beleza. Esse produto da matriz resulta em 5, 19, 19,87. Depois você vai encontrar a inversa dessa matriz para obter esses coeficientes. Guardem eles. Depois você pega o x transposto e multiplica pelo vetor y. Vai obter 11 e 32. E por fim, multiplica isso pela inversa obtida anteriormente. Você vai ter o beta zero, que é o coeficiente linear, e o beta 1, que vai ser o nosso respectivo coeficiente angular. Esse valor aqui vezes, para você prever, seria a constante mais esse valor vezes o preço, ou x1, se preferir. O Excel também trabalha com esse algoritmo, só para provar que você vai ter essa mesma informação. O R quadrado ajustado é a métrica de adequação do modelo. Quanto mais próximo de 1, melhor. O que significa esse R quadrado? Que 93,90% da variabilidade
disto aqui pode ser explicado, nesse caso, por esta função empírica linear. Nós temos os valores P, que estão amarrados a cada coeficiente. H0, o coeficiente não é significativo a um nível de significância de 5%. Portanto, refutamos H0 e concluímos que esses coeficientes são importantes. Só que tem um problema que você tem que analisar. Tem a questão da homocedaticidade, teste Brush-Pagan, outros testes também para você testar isso aí, verificar a normalidade dos resíduos para ver se a sua função empírica é não tendenciosa. Então, resumindo essa aula, para nós possamos fechar, para ter o conceito do DOE. Então, neste exemplo, já começo a chamar a atenção como construir um experimento. Então, tem uma linha de produção que pode ser usado uma ou duas prensas, um ou dois operadores. Perfeito. Então, se você já tem 2x com dois níveis, seria menos 1, o nível menos 1, uma prensa, o nível 1 ou mais 1, duas prensas. A mesma coisa para o x2 operador. O nível menos 1, um operador, o nível mais 1, dois operadores. Em projetos fatoriais, 2 elevado a k, 2 de níveis e k fatores, se você fizer essa conta, 2 elevado a k seria 2 elevado a 2. Então, para ter todas as combinações possíveis aqui, basta ter 4 experimentos, 4 corridas. Aí que vem o conceito de grau de liberdade, ou DF. Se você não fizer replicação, ou seja, não repetir o experimento na mesma condição mais de uma vez, o que acontece? Não vai ter grau de liberdade para estimar o erro. Com 0 graus de liberdade para estimar o erro, nós não teremos a estatística T e nem a estatística F. Conceitos importantes e muito fortes do DOE. Então, como é que eu faria isso? Nós temos uma prensa e operador. Posso escrever uma matriz desse jeito. Mas o que fazer? Como interpretar? O que eu posso mudar isso? Eu posso reescrever assim, ó. Já pensando no delineamento do experimento. Vou trabalhar com as variáveis codificadas, menos 1 e mais 1. Menos 1 seria uma prensa, mais 1, duas prensas. A mesma coisa para o operador. Então, se você já sabe que com 4 corridas, 2 elevado a 2, você tem todas as combinações. Do jeito que eu escrevi aqui a matriz, ela não está randomizada. Então, você começa com menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Depois dobra, menos 1, mais 1, mais 1. Pronto. Já tem todas as combinações possíveis aqui. Então, como é que você lê isso aqui? Com uma prensa, usando um operador, saem 500 peças por hora. Nível experimento 4. 2 prensas, 2 operadores, 1.900 peças por hora. Se você fizer a replicação, que é repetir o mesmo experimento mais de uma vez, então nós vamos ter agora 2 elevado a 2 vezes 2, são 2 réplicas, o que nos gera 8 corridas, da forma que aqui está. E você pode ver que de 5 a 8 é a mesma coisa que está de 1 a 4. Estamos repetindo o experimento. Por que isso é importante? Para ter grau de liberdade para estimar o erro e também analisar a variabilidade do nosso experimento. E é com base nesta matriz que iniciaremos o DOE por meio da linguagem R. Até a nossa próxima aula.